Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente. Agora são 16 horas e 1 minuto, 4 horas da tarde e 1 minuto. Iniciamos mais uma vez nossa live. Na verdade, hoje, nossa última live, né, desse segundo Educar para Proteger. Já já a gente vai iniciar com a nossa convidada, Tassiana Castelo Branco. Já já ela está entrando. Enquanto ela está entrando, vamos fazer uma retrospectiva da nossa semana de lives que nós realizamos. Na segunda-feira tivemos a live Atuação da Rede de Enfrentamento à Violência Sexual aqui em Pernambuco, com a Adriana Duarte, nossa convidada, mais conhecida como Mana. Mana, ela é cientista social, técnica no enfrentamento à violência sexual, coordenação do coletivo Mulher Vida e coordenação colegiada da rede de enfrentamento aqui em Pernambuco, nossa parceira Imana, né? E a rede de enfrentamento, muito obrigado na segunda-feira. Já já a nossa convidada de hoje, Tassiana, está entrando. Enquanto isso, a gente vai atualizando, fazendo essa retrospectiva. E aí, na terça-feira, tivemos a live Abuso e Exploração Sexual Infantil em Tempos de Pandemia, com Valéria Nepomuceno, ela que é professora do Departamento de Serviço Social da UFPE e líder do GCRIA. Na quarta-feira, ontem, né, tivemos a live sobre abuso infantil, leve isso a sério, com Valdiane Soares, psicóloga clínica, pedagoga, especialista em linguagens e direitos humanos e empreendedora. Nossa convidada de hoje, ela acabou de entrar, vou convidar ela para a gente e já aproveito para apresentar hoje e para ela se apresentar. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Sejam todos e todas bem-vindas à nossa live. Olá, Tassiana, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, pessoal. Seja muito bem-vinda à nossa live. Obrigado. Obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Só peço para você baixar um pouquinho o seu telefone para a gente poder lhe ver melhor. A gente está vendo só um pouquinho o seu rosto. Isso. Melhorou? Isso. Dá para baixar mais um pouquinho? É porque... Deixa eu tentar aqui, peraí, viu? Melhorou? Ainda dá para baixar um pouquinho. É porque eu fiz o favor de quebrar, peraí. Tá. Eu quebrei o meu pedestal de tanta aula, né, que a gente agora tem que dar. Uhum. Tenta colocar ele encostado em algum objeto aí, isso assim. Não, aqui no meu... Isso. Agora tá. Melhorou? Muito bom. Agora... Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. E aí, Tassiana, eu vou continuar aqui rapidinho. Eu estava falando, fiz um pouco de uma retrospectiva, né, das nossas lives que realizamos essa semana. Falei da segunda, da terça e da quarta. E hoje, né, nossa última live com você, que tem como tema a rede de atendimento de crianças e adolescentes e a Lei 13.431 de 2017, com você, que já aproveito para lhe apresentar. Peço permissão para isso. Tassiana Castelo Branco, pedagoga, bacharel em Direito, psicopedagoga clínica e especialista em Direito da Criança e do Adolescente. É nossa convidada hoje, fechando o nosso ciclo de lives, né, que faz parte do segundo Educar para Proteger, realizado pelo Giral, que é um evento que traz essa temática, né, do abuso da exploração sexual aqui na nossa região, aqui em Pernambuco, aqui na nossa região da Bacia do Goitá. E aí, já passo para você, eu me apresentei, mas eu passo para você dar as boas-vindas também e a gente iniciar nosso bate-papo, por favor. Boa tarde para todos, boa tarde. E assim, é uma honra estar aqui.
eu já me sinto, né? Eu faço parte de Glória do Goitá por conta da Casa da Criança, que faz parte dessa rede aí. Mas o Giral é muito caro a mim, porque eu conheço o Giral lá do comecinho, né? Então, eu fico muito feliz, é uma instituição seríssima. E estamos aqui para contribuir. Afinal de contas, nessa época agora de pandemia, principalmente, a gente precisa estar aí contribuindo de alguma forma. Sim. Com toda essa situação de violação de direitos de criança e adolescente. Uhum. É um prazer estar aqui. Ok, muito obrigado. E aí, Tassiana, já passo a primeira pergunta a você para dar um entendimento melhor a todo mundo, a todos os nossos, né, o pessoal que está nos assistindo. Eu queria que você falasse o que é o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e quem faz parte. Primeiro, eu gostaria que você falasse o que é o Sistema de Garantia de Direito e depois você citasse as instituições, os órgãos que fazem parte desse sistema. Veja, o Sistema de Garantia de Direitos ele é composto por todos os órgãos, instituições, né, órgãos e entidades, associações que fazem parte desse composto como um todo. A gente brinca que é uma rede, né? Bem assim, as mãos a gente faz uma rede, de vez em quando ela está meio rasgada em alguns locais, e vai e costura. Quem é que faz parte dessa rede de Sistema de Garantia de Direitos? Gente, nós temos desde a entrada dessas violações até saúde, educação, nós temos Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho Tutelar, Conselho de Direito, conselhos setoriais que são responsáveis por aprovar algumas políticas dentro do município, a Secretaria de Assistência Social, de Ação e Desenvolvimento Social como um todo, né? Todos esses programas e projetos, né, e órgãos, eles fazem parte. As instituições não governamentais também que atendem essas crianças e adolescentes, como o Giral, por exemplo, que dão esse apoio a essas crianças e adolescentes. Então, assim, todos esses órgãos, eles fazem parte desse sistema de garantia de direitos, e aí é importantíssimo dizer que todos eles necessitam funcionar. Porque quando nós temos um dominó, se uma peça é retirada do meio, o dominó cai todo. Então, essa situação é corriqueira. E aí, assim, eu vou falar um pouco para vocês, né, dessa lei que é nova e que vem justamente falar acerca da necessidade do atendimento de crianças em situação de violência. Certo? E aí, Tassiana, aproveitar antes de a gente entrar, né, para a próxima pergunta, só fazer alguns registros aqui, né, de dizer quem está nos acompanhando. Marisa, ela é psicóloga do Fórum de Águas de Lindóia, do interior de São Paulo. Gilson do Amaral, né, o presidente do Condica, daqui de Glória do Goitá. Márcia é coordenadora do Serviço de Convivência de Timbaúba. E aí, no decorrer, a gente vai citando algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui. Por favor, pode continuar. E aí, eu queria mandar um beijo também pro pessoal. Eu tô vendo aqui que Jerônimo tá aí, conselheiro tutelar de Xangrande, né? Eu também trabalho com eles lá, então beijo, Jerônimo, pro pessoal do Conselho Tutelar de Xangrande, que deve estar nos assistindo agora. Ótimo, muito bom. E aí eu já passo para a próxima pergunta, que é para você, eu creio que seja, né, 2017, é um pouco novo essa lei, mas eu queria que você falasse do que se trata, essa lei 13.431 de 2017. Por favor. Veja, essa lei, ela é uma lei que ela traz, tá? Nós tínhamos uma dificuldade muito grande. A dificuldade era criança e adolescente vítima de violência. E nós tínhamos vários problemas com isso. Por quê? Ficava se jogando no sistema de garantia de direitos. Quem é que deveria atender? Quem é que deveria começar esse fluxo? E a gente tinha uma dificuldade muito grande aí. E aí a lei 13.431 de 2017, ela vem para a gente estabelecer justamente esse sistema de garantia de direitos para para crianças vítimas de violações, tá? Também para testemunhas. Por exemplo, o pai e a mãe sofreram uma violência, mataram o pai, mataram a mãe, e essa criança estava naquele momento, esse adolescente estava naquele momento. Eles também são testemunhas. E essas crianças precisam de um atendimento diferenciado. Então, a grande inovação dessa lei, ela trata justamente disso. De
não permitir uma revitimização e garantir os direitos fundamentais para que essas crianças e adolescentes elas sejam tanto atendidas como protegidas. Certo. Ótimo. E aí, só antes de passar, né, para a nossa outra pergunta, só pedir para o pessoal escrever aqui nos comentários de onde são, né, quem são, de onde estão falando, para a gente poder ir registrando também. E dizer que aqui perto do coração, né, no Instagram de todo mundo, tem uma setinha que o pessoal pode compartilhar a live e fazer com que outras pessoas participem. E aí, continuando, Tassiana, eu gostaria que você falasse um pouco, historicamente, quais as maiores conquistas para a garantia da criança e do adolescente, trazendo um pouco para isso, né, para essas questões das leis, né, se avançou, se não avançou, o que tanto precisa ser melhorado, né, se não está funcionando. E aí eu queria que você fizesse esse recorte histórico dessas conquistas. Veja, historicamente a gente vem, o Brasil não tinha leis de crianças e adolescentes. Nós passamos até a primeira lei, que foi o Código do Menor de 1927, ele foi revisto, mas ele não via criança e adolescente como um sujeito de direito, ele via criança e adolescente como um problema, era para punir as crianças e adolescentes que criassem problema à sociedade, tá? Ela tinha um cunho punitivo. E, mediante isso, nós tivemos algumas conquistas, né? Nossa Constituição Federal, onde a gente traz aí no artigo 227 a garantia de direitos fundamentais, e a gente chega ao Estatuto. Vale salientar e lembrar que Pernambuco, gente, teve grande participação nisso. O movimento Meninos e Meninas de Rua de Pernambuco, eles foram dos percussores, o Fórum Estadual também, de Direito da Criança e Adolescente, em ir para a rua, em pedir, em discutir política pública para criança e adolescente que era necessária. Eles fizeram parte do tempo percussor do Estatuto. E aí, tanto que quando o Estatuto da Criança vem para cá, ele é em 1990 promulgado, em 89, o que acontece com ele? A gente tem o Conselho Estadual do Direito da Criança e Adolescente, que ele faz parte da nossa Constituição Estadual e ele é um ano antes do Estatuto. Só se cria conselhos de direito a partir do Estatuto. Mas Pernambuco tem um Conselho Estadual do Direito da Criança e Adolescente um ano antes. Por quê? Porque aqui nasceu exatamente essas discussões. Daí nós vamos ter uma visão de criança e adolescente como sujeito de direitos, e criança e adolescente como pessoas humanas sujeitas a esse direito, com a teoria da proteção integral. Certo? O que quer dizer isso? Deve-se ter toda essa garantia de direitos, né, constitucionais, promovidas e garantidas para criança e adolescente dentro do nosso Brasil. Uhum. Depois disso, nós tivemos algumas leis. Chegando a essa lei agora, das crianças e adolescentes vítimas de violência, a gente tem, é importante a gente falar, nós estamos aí, dia 18 de maio, né, é o Dia Nacional de Combate, né, contra o abuso e exploração de crianças e adolescentes. Então, assim, apesar de eu sempre dizer que esse dia é todos os dias, nós precisamos, na prática do dia a dia, combater, né, essas violências contra crianças e adolescentes. Então, mediante isso, eu venho falar lei, que a gente vai falar daqui a pouco, porque a gente tem uma revitimização, só um minutinho, que eu acho que a gente tem uma revitimização. Certo. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Nós temos uma revitimização dessas crianças e adolescentes por nosso próprio sistema de garantia de direito. O nosso sistema de garantia de direito, ele é falho, tá? As nossas leis do Estatuto tem algumas situações que nós não conseguimos, e tá aí os conselheiros, as pessoas dessa rede, que podem falar um pouco também, se colocarem perguntas, falarem, não tem problema, Guinho, eu respondo. Em relação a isso. Por quê? Nós tínhamos postos os órgãos, mas os próprios órgãos não sabem seu papel. Haja vista, por exemplo, o Conselho Tutelar, a sociedade, ela não tem entendimento do que é a conselheiro tutelar, que está preconizado no artigo 136 do Estatuto da Criança e Adolescente. Uhum. Certo? Que não é papel de polícia, ela não tem o papel
Tassiana? Foi. Deu uma cortada. Um pouquinho, deu uma cortadinha. Veja, e aí as pessoas não tinham esse entendimento. A partir do estatuto, a gente começa a trabalhar e estudar o entendimento das práticas, tá? Para o desenvolvimento desse trabalho. Um deles, como eu estou chamando a atenção aqui, é o papel do conselheiro tutelar, que não é para a sociedade em geral, não é papel de polícia, não é papel de buscativa. O conselheiro tutelar, ele requisita serviços, certo? Ele aplica medidas protetivas para criança e adolescente. É bom deixar isso bem claro. E após isso, nós vamos tendo uma mudança de comportamento de uma sociedade. Essa mudança de comportamento é cultural. Ela não é apenas uma lei posta do estatuto. E aí depende de cada um de nós. Por exemplo, falando de violações de direitos sexuais, por exemplo, qualquer tipo de violência, nós precisamos entender que os maiores violadores de direito de criança e adolescente, estatisticamente, saiu agora há pouco, até da nossa colega que também foi palestrante aqui, fez a live com você. E aí, o que aconteceu? Essa pesquisa, ela nos mostra que tem um cunho onde as famílias, a maior violação é intrafamiliar ou do Estado. Isso, que foi um pouco que Valéria trouxe, né? Exatamente. Na pesquisa que o GCRIA fez, né? Tassiana, eu acho que deu mais uma paradinha a sua internet. Vamos aguardar voltar para ver se a gente consegue te escutar. Eita, a internet da Tassiana deve ter caído, a gente vai aguardar ela retornar para a gente dar continuidade. E aí eu convido ela novamente para ela continuar nosso bate-papo aqui. Enquanto isso, vocês, caso queiram fazer perguntas, por favor, é só colocar aí para ela, assim que ela retornar, ela poder contribuir com o bate-papo. E aí vocês fiquem à vontade para fazer perguntas a ela. Enquanto ela não volta, só falar mais um pouco, né, que o Giral é uma instituição que vai completar 13 anos esse ano e trabalha com formação de crianças, adolescentes e jovens aqui na região da Bacia do Goitá. E desde o ano passado iniciamos esse trabalho, né, bem mais focado, mas é um trabalho que já vem sendo realizado há mais de 12 anos, em parceria com o Canal Futura, né, com nossa parceira Cíntia Sarinho, que durante todas essas lives nós fizemos questão de falar, né, que é uma parceira nossa de muitos anos. E aí dizer que o ano passado nós executamos o projeto Educar para Proteger, em parceria com o SEDE, com o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, e fizemos o primeiro Educar para Proteger, evento bem focado, né, agora no mês de maio, como Tassiana bem falou, sobre exploração e abuso sexual infantil, né, o enfrentamento, o combate, o enfrentamento a esse abuso. E aí, desde a segunda-feira, nós iniciamos nossas lives com nossas convidadas, né, finalizando hoje com a participação da Tassiana. Isso, nós também estamos postando diariamente, né, em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, publicações, vídeos, inclusive, do próprio Canal Futura, né, da série Que Abuso é Esse, Que Exploração é Essa, sobre a temática, e aí a gente convida vocês para participar, para ir lá e conferir esse material, além das nossas postagens diárias aqui nas nossas redes sociais. E aí vamos aguardar mais um pouquinho a volta da Tassiana para ela continuar a sua contribuição aqui com a gente.
Na segunda-feira tivemos. E aí, pessoal, também dizer que todas as lives vão estar disponíveis. A gente vai estar colocando o link aqui no nosso Instagram para que vocês possam acessar e ter essas lives, né? Quem não pôde acompanhar, vai poder acompanhar assim que a gente postar. A gente vai colocar o link aqui. Desde a segunda-feira até agora, a gente vai estar postando os links para vocês terem acesso. Ei, A Tarciana voltou novamente. a minha internet deu um pifitipiu aqui e parou. Desculpem, pessoal. Você quer continuar? Continue, Gui. Não, A e aí, gente vai... falando um pouco das nossas realizações, o que a gente vem fazendo, o que é esse evento, né? Mais uma vez eu estava frisando, falando um pouco do 18 de maio, né? E aí eu estava falando também que todas as lives, né? Os links vão estar sendo postados nas nossas redes sociais para quem perdeu poder acompanhar depois. E aí eu passo novamente para você concluir a sua linha de raciocínio, né, como estava falando sobre, e uma questão muito importante que você tocou, e eu acho que era aguardado muito pelos nossos participantes aqui na live, é essa história do Conselho Tutelar não exercer esse papel de polícia. Isso é um dilema de todos os municípios. A gente ouve muito falar isso nas reuniões do Conselho de Direito, nos fóruns, e aí a própria sociedade, né, tem essa visão de que o conselheiro deveria ir nas festas, deveria fazer ronda, e aí eu gostaria que você frisasse mais um pouco sobre isso, Tassiana. Veja, o artigo 136, ele demonstra exatamente o que os conselheiros tutelares devem fazer. Os conselheiros do Estatuto da Criança e Adolescente. Os conselheiros tutelares, ele tem papel de requisitar serviços e aplicar medidas protetivas. Eles são os únicos que podem aplicar medidas protetivas. O que acontece é o seguinte, as pessoas entendem muitas vezes e botam o conselheiro tutelar para fazer tudo. E aí, me desculpem, os próprios conselheiros também, em alguns casos, eles se submetem a isso. Vale a gente lembrar ao pessoal que morreu há um tempo atrás, né, eram nossos amigos lá em Poção, que foram fazer um papel determinado por um juiz, que aí a gente precisa deixar bem claro, juiz e promotor também erram, e às vezes a gente tem que mostrar a eles o que a lei diz, tá? E eles morreram fazendo o papel de oficial de justiça, que não era papel deles, tá? Que era pegar a guarda da criança e levar a criança, não era papel deles. O conselheiro tutelar, ele tem papéis específicos. Por exemplo, ele pode fazer um acolhimento? Pode. Tá? É papel dele fazer um acolhimento na necessidade da proteção da criança. Ele não desacolhe, só quem desacolhe é o juiz. É uma das atitudes que o conselheiro tutelar pode tomar. Ele pode requisitar vaga da escola ao secretário, informações. Ele pode, sim, chamar pai ou mãe para conversar a respeito, para tomar informações, para poder fazer os encaminhamentos. Tá? Mas ele jamais nem vai poder fazer papel de polícia, nem vai poder fazer papel do Ministério Público, que é fiscal da lei. Ele encaminha, noticia ao Ministério Público se fizer necessário. Tá certo? Aí, ele tem papel importantíssimo, o Conselho Tutelar, agora nessa nova lei, na 13.431 de 2017, e que foi regulamentada, gente, pelo decreto. Quem tiver a curiosidade, eu estou vendo que tem muitos conselheiros tutelares aí, pelo decreto 9.603 de 2018, que regulamenta ele. Tá? Aí você quer que eu já entre nela ou você quer falar mais alguma coisa? Pode entrar. Nossa, pronto. Veja, essa lei, ela traz um diferencial. Na prática, a gente tem grandes dificuldades. Eu vou falar uma coisa bem prática. Por exemplo, nós temos bons e maus profissionais em todos os locais. Tá? Isso é na delegacia, isso é no Ministério Público, isso é no Poder Judiciário, isso é no Conselho de Direito, isso é no Conselho Tutelar. São pessoas, a gente está lidando com seres humanos, né? E a gente precisa partir do princípio da ética, né? A ética profissional. Imaginem vocês uma criança ou adolescente vítima de violência, que ela tem que chegar em determinado local, onde às vezes, em algumas cidades, as pessoas não sabem que fluxo elas irão seguir, e aí nós vamos levar essa criança para ela falar para um policial, de repente, direto, um policial homem, né, era o que acontecia, de uma violação que ela sofreu. Ainda as perguntas eram grosseiras, grotescas. Eu não estou dizendo que todos os casos são assim. Hoje mudou muito, graças a Deus, as leis e as formações. Aí essa lei, ela traz algumas peculiaridades. Ela traz para a gente a escuta especializada,
tá? E o depoimento especial. O que é isso? Uma menina ou um menino vítima de violência. Quais são essas violências? Pode ser a violência física, pode ser a violência psicológica, pode ser a alienação parental, pode ser o bullying, qualquer tipo dessas violências. Essa criança, esse adolescente, e pensem, pode ser dentro da sua própria casa. Né? A violência sexual, por exemplo, que é uma das piores que tem, que junto com ela traz a física e a psicológica, ela acarreta todas as violências juntas. O que acontece? Uma adolescente dessa, ou uma criança, de repente ela foi identificada pelo professor. Né? O fluxo que se garante aqui o professor fazer seria chamar o responsável da escola, chamar o pai ou a mãe, se não estiverem envolvidos, aí a gente vai ter muito bom senso, para fazer o encaminhamento, chamar o conselho tutelar que vai fazer o encaminhamento. O encaminhamento seria qual? CRES, Delegacia de Polícia. A Delegacia de Polícia, essa lei, ela traz uma peculiaridade. A criança e adolescente, ela tem direito a ser atendida numa delegacia especializada. Tá? Aqui em Pernambuco, a gente só tem uma, infelizmente. É uma grande luta, inclusive minha, porque eu sou conselheiro estadual, Romero e outros conselheiros, a gente vive discutindo, solicitando que se implemente mais delegacias, porque se faz necessário. Na falta dessa delegacia, se a lei recomenda que vá para as delegacias da mulher, qualquer delegacia que trate de direitos humanos. Por quê? Porque lá nós vamos ter equipes técnicas especializadas, certo? Desde o diferenciamento. A escuta especializada é o primeiro atendimento que essa criança e adolescente tem. Ela vai se dar, pode ser na educação, pode ser na saúde, pode ser em qualquer órgão de direitos humanos. É isso que a lei traz para a gente. Nessa escuta especializada, nós não vamos ouvir essa criança e esse adolescente para produzir provas, não, minha gente. A gente só vai escutar ela para poder tomar os primeiros encaminhamentos. Lembrando que é sempre importante esse acolhimento dessa criança e adolescente. E é preconizado em lei que os municípios e o Estado, eles garantam a esses profissionais formações para que esses profissionais possam atender essas crianças e adolescentes. Tá? Porque também não é justo a gente dizer que os profissionais não atendem, quando muitas vezes ele às vezes não tem formação adequada para isso. E aí tem uma discussão muito maior. Nessa escuta especializada, que é o primeiro encontro com essa situação, a gente tem uma discussão grande. Por exemplo, o CRES, que é o Conselho de Assistência Social, diz que isso não é papel do assistente social. Certo? E aí a gente tem uma discussão dos conselhos de psicologia, de serviço social em relação a isso. Quem seria o atendimento? Porque a lei só diz saúde, educação. Então, nem todas as escolas têm essa equipe técnica. Como é que é esse atendimento? É uma brecha que a lei deixa e que a gente precisa trabalhar dentro da realidade do município e cobrar os municípios. Aí tem a outra parte, que é o depoimento especial, que é outra coisa. Fez essa escuta especializada, vamos fazer os encaminhamentos, tá certo? Necessários, primeiro, a integridade física da criança e adolescente, se necessitar saúde, ela pode chegar pela porta de um CRES ou do conselho, por exemplo, saúde, fazer além do atendimento à criança, aí sim, a saúde é a única que pode produzir provas, porque na necessidade ela vai colher materiais que servem como comprobatórios, mais na frente, tá bom? E aí vai ser denunciado ao Ministério Público, vai ser requisitado o Conselho Tutelar, que vai denunciar ao Ministério Público. Quando nós chegarmos no depoimento especial, o depoimento especial, ele pode ser feito ou perante a autoridade policial ou judiciária. Tá certo? Qual é o intuito disso? Aí sim, o intuito desse depoimento especial, que é diferente da escuta especializada, é a produção de provas. E aí sim, o Poder Judiciário tem uma equipe técnica competente. A delegacia, a GPCA tem. Mas como nós não temos muitas delegacias, geralmente isso é realizado realmente pelo Poder Judiciário. Inclusive pode ser feito em uma sala onde vai ser reproduzido para a sala de audiências, onde esse juiz e outros técnicos, eles vão poder avaliar. Lembrando sempre, garantindo à criança e adolescente todos os direitos fundamentais,
o direito de preservação da sua imagem, não constrangimento e a não revitimização, minha gente. Porque a pior coisa, veja, essa lei ela vem para isso. Era a revitimização dessa criança e adolescente. A criança e adolescente chegava no sistema de garantia de direitos do seu município e contava a história. Porque a porta de entrada precisa se escutar. E aí escutava-se a história. Aí chegava no conselho tutelar, precisava se dizer tudo de novo. E quando chegava de novo na delegacia, tudo de novo, no poder judiciário, tudo de novo. E muitas vezes com pessoas que não tinham habilitação para trabalhar essas crianças e adolescentes. Por isso se recomenda. A lei diz, o que a lei determina. Não se deve fazer esse tipo de abordagem em todos. O Conselho Tutelar recebeu, não vem um relatório do CRES, ele já sabe do que se trata, então ele não precisa ouvir a criança ou adolescente de novo, não. Ele precisa, sim, fazer os encaminhamentos para ir denunciar ao Ministério Público e para a delegacia, onde sim, aí sim vão produzir provas e vão procurar, inclusive a lei recomenda que a autoridade policial ela consiga produzir outros tipos de provas que não só o depoimento. Porque nesse depoimento, mesmo com todo esse aparato, ele pode trazer algum tipo de constrangimento, essa criança e adolescente. Eu vou dizer uma coisa que eu digo muito nas minhas aulas, tá, Guilherme? Como é difícil nós adultos, seres adultos, imagine uma pessoa que você não conhece lhe dando um beijo à força. O sentimento que nós adultos temos é de repugnância. Vocês imaginem a dor física, psicológica de uma criança ou adolescente que passa, eu estou falando da violência sexual, mas de qualquer outro tipo de violência. Tá? E quando é um ser em desenvolvimento, é um ser em construção, eu digo, em desenvolvimento biopsicossocial. Então, assim, é importante deixar bem frisado. A acolhida, ela é primordial, tanto na escuta especializada pela equipe do CREAS, pelas pessoas que irão receber, pela saúde. Outra coisa, a lei traz para a gente que a gente deve ter aí uma coisa que nem todos os municípios conseguem. Nós precisamos ter essa união dos órgãos. Esses órgãos eles precisam trabalhar intersetorialmente para que se funcione. Porque, por exemplo, quando o Conselho Tutelar ele funciona trabalhando unido com o seu CREAS do município, ele já está interagido com essa situação. Quando a delegacia de polícia do seu município, por exemplo, nós tivemos casos em municípios que foi a necessidade, a adolescente ela teve um problema de estupro, e o município era muito pequeno, ela estava sendo ameaçada pelo tráfico. Se ela fosse exposta na delegacia local, ela poderia morrer. E aí nós conseguimos levar ela desse município para Recife e colocar, porque a lei também nos permite, né, fora esse caminho normal, esse fluxo normal, tratar de outras necessidades do adolescente ou da criança para salvaguardar os direitos dela. Então ela foi levada para uma instituição em Recife, onde teve essa garantia para ela de que não se tivesse o contato com aqueles agressores. Porque, gente, esse contato, o olhar de um padrasto, o olhar de uma mãe, inclusive a criança tem o direito de ficar sozinha na sala com o delegado, promotor. Essa lei vem para isso também, porque existia muita pressão. Veja, o padrasto estuprou a criança ou o adolescente. Até então, a mãe não era suspeita, mas a mãe podia ser conivente. Esses casos, eles são muito difíceis de se comprovar. Essa lei, ela vem trazer uma coisa a mais, mas a gente precisa lembrar do seguinte: o que nós precisamos sempre é a prevenção. Né? Nós todos, não só quem faz parte do sistema de garantia de direitos, inclusive é dever, pessoal, a lei traz isso também, é dever, sempre foi pelo nosso Estatuto da Criança e Adolescente, mas principalmente nós, que trabalhamos nessa rede de sistema de garantia de direitos, se nós soubermos que tem alguma violação de direito, imediatamente chamar os órgãos competentes. Tá? Nós temos aí, quem não quer levar a
uma delegacia, um conselho tutelar, nós temos inclusive o Disque 100, Uhum. que nós podemos denunciar, e aí nós vamos estar salvando vidas, protegendo criança e adolescente. Infelizmente, como eu disse, os maiores violadores de direitos são a própria família, intrafamiliar, tá? É comprovado, e o próprio Estado. Porque quando a criança ou adolescente está sob a guarda dele, por exemplo, no sistema socioeducativo, e há um estupro lá dentro, a responsabilidade é do Estado. Então ele não conseguiu garantir aquele direito. Isso. Ô, Tassiana, deixa eu só fazer uma observação aqui que a participante Marisa, ela colocou, é um comentário, e aí eu queria que você falasse, né, comentasse um pouco, porque ela diz que desconhece essa lei, eu creio que seja a lei que nós estamos discutindo, né, a 13.431, ela diz, talvez porque trabalhassem fórum de capital, em São Paulo, em vara da infância e juventude, e na capital tem várias varas específicas que atendem violência doméstica. E aí ela continua. O que tem a mais em relação à resolução número 33 do CNJ, né? Ela cita essa resolução 33 do CNJ de 2010, que irá completar, ela diz que essa resolução, inclusive, vai completar 10 anos este ano. E continua dizendo, a resolução 33 instaura o depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Ela está trazendo um pouco aí o que uma complementa a outra, o que uma traz diferente da outra. Na verdade, é porque a resolução do CNJ ela traz para as varas da infância. Ela traz a instituição das varas da infância. Então, ela traz o depoimento especial para as varas. A Lei 13.431, ela traz esse depoimento especial também pela autoridade policial e ela traz também a escuta especializada por alguns órgãos, que até então não tinham competência para isso. Na verdade, os faziam, mas não tinham competência e a lei agora dá essa competência. A lei permite, por exemplo, que na saúde... uma mãe levou uma criança, pronto, eu vou dar um exemplo prático. Eu vivi esse exemplo prático. Eu estava em determinado hospital e chegou uma criança não, uma adolescente, desculpa, a adolescente chegou, ela levou uma queda de bicicleta e ela estava sangrando muito. E eu olhei para a enfermeira e disse, essa moça levou uma queda de bicicleta? Foi o que o pai e a mãe disseram. E, na verdade, aí eu intervi na hora, chamei a assistente social, tinha uma psicóloga nesse hospital e pedi que elas conversassem com a menina, porque eu percebi algo estranho e nós descobrimos depois que elas encaminharam aos órgãos competentes e tinha sido um estupro. E era um amparo na consulta dele, identificou que foi um estupro. Então, assim, vejam como é importante, né, ter uma pessoa que escute em determinados locais, e antes não era competência. Eles faziam, mas não era competência por lei. Isso, perfeito. E aí, você falou um pouco também de vitimização, né, dessa criança ou adolescente ir para vários lugares e ter que repetir as mesmas coisas. Então, isso também, com essa nova lei, está mudando, não é isso? A proposta não é essa? Como eu entendi, tá? Cortou um pouco. Isso, que a criança e o adolescente iria, né? Antigamente ia em vários locais, e nesses vários locais ela teria que falar, repetir as mesmas coisas. E com essa lei, eu creio que a proposta é que isso mude, não é isso? Veja, a proposta é sempre a proteção integral da criança e adolescente. Certo. A proposta dessa lei, ela traz para que, justamente, o maior intuito dela é a não revitimização dessa criança e desse adolescente. Porque esse constrangimento, veja, ele já tinha uma violação de direito e quando chegava, né, ao órgão competente, ela tinha esse constrangimento. Eu vou dizer uma coisa que era corriqueira, pessoal, a gente ouvia assim. Infelizmente, tinha alguns profissionais em alguns determinados órgãos, quando chegava uma menina para dizer que foi estuprada ou que foi abusada, né? O abuso vai desde um beijo a um toque, uma determinada pessoa dizia, mas também a roupa dessa menina, a mãe deixa ela desse jeito. Então, assim, isso é uma revitimização, isso é uma violação cometida por um órgão.
Uhum. certo? E aí, assim, com essa lei vem, lógico que tem outras penalidades, né? O Código Penal e o próprio Estatuto da Criança traz penalidades para isso, mas com essa lei fica mais claro não se fazer isso. As pessoas vão ter mais cuidado e eu espero que nós tenhamos também profissionais mais qualificados, né? Para isso, nós fazemos sempre o apelo aos governos, seja ele federal, estadual ou municipal, que eu defendo muito, formação em todos os níveis, ela é muito importante. A gente não pode viver mais no machismo, né? A gente tem que viver com as formações para que a gente possa cada dia mais fazer essa rede de sistema de garantia de direitos uma rede mais forte. Muito bom. E aí, eu só queria agora fazer alguns registros aqui, né, de quem está nos acompanhando. A Moema Moura era assistente social de Timbaúba, ela está aqui com a gente também. A Claudiana, assistente social, professora do curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Maringá. Marta Mello, daqui de Glória do Goitá, está nos acompanhando. Sara Alves, do Centro das Mulheres do Cabo, e coordenadora colegiada da Rede Estadual de Enfrentamento. Alberto Correia, estudante de Direito da Unifacol. Luciene Moura, professora da Rede Municipal do Recife. E Júlio Severino, que é do Movimento Nacional de Meninas e Meninos de Rua, Comissão Pernambuco. E aí, Tassiana, só complementando o que a Marisa traz, ela está colocando aí nos comentários, ela diz que na região sudeste, só o judiciário faz o atendimento especial conforme a resolução 33 do CNJ. Delegacia nunca. E aí ela continua dizendo que a vara da infância não faz depoimento especial em São Paulo e no Rio. Somente as varas de violência doméstica. Ela está trazendo um pouco a realidade lá de Rio e São Paulo. Mas, mediante essa lei, pode-se cobrar que se faça isso. A lei diz, né, que tem o direito da vara da infância. Se não houver vara da infância, porque acontece? Eu vou dar um exemplo. Nós temos municípios pequenos como Xangande, por exemplo, onde eu trabalho também, e nós lá temos só uma vara, que faz papel de todas as varas. O promotor e o juiz. Então, nessa situação, a gente pode sim pedir para que seja reportada a Recife, por exemplo, ou, de repente, a delegacia do GPCA, da criança e adolescente, na necessidade de não se ter. Mas o correto é vara da infância, tá certo? Ou certo. Delegacia da infância. Caso não tenha, se passa isso para qualquer delegacia ou vara de direitos humanos, da mulher, específicas. Não tendo. Tá bem. Só lembrando que nós temos 16 minutos para finalizar nossa live, né, que é 1 hora no máximo. E aí eu trago também um questionamento que Júlio faz, né, mais para a gente pensar, refletir. Ele pergunta quais prioridades está sendo prevista na LDO, né, 2020. Aí isso é para todas as, eu creio que é mais considerando qual orçamento está sendo previsto, né, para tudo isso, para a garantia de todos esses direitos. Veja, nós temos uma grande dificuldade em todos os municípios e no estado também, né? Eu não sei os números agora de cor, porque a gente acompanha isso no SEDCA, né? A gente tenta acompanhar ao máximo. A gente está até com uma situação agora, porque eu não sei nem como é que vai ficar os gastos por conta da pandemia, né? Nós temos alguns decretos de contingenciamento no estado de Pernambuco, por exemplo, e nos municípios não deve ser diferente. Mas, com certeza, deve-se ter, e aí o conselheiro tutelar, a gente dá um alô aí aos conselheiros tutelares. Dentro dos municípios, vocês também têm essa prerrogativa de acompanhar, de participar dessa programação das leis orçamentárias, né? Então, procurem aí o Poder Legislativo de vocês, o Poder Executivo, para conversarem acerca disso, que é um direito. Vocês têm o direito de participar. Tá bom, pessoal? Muito bom. Ô, Tassiana, e aí eu queria que você falasse o que falta para que a garantia dos direitos da criança e do adolescente sejam efetivada de fato. Rapaz, o que falta é tanta coisa. Mas é tanta coisa, mas eu vou lhe dizer, eu acho que primeiro a consciência de cada cidadão. A consciência de cada cidadão, de quem nós colocamos
nos nossos, não, nos nossos cargos, né, políticos, porque quem fazem as leis estão lá, fazem os decretos estão lá, e muitas vezes, haja visto, eu não podia deixar de falar, nós estamos tendo um desmanche da política social, da assistência social. E imagine uma vítima de violência dessa sem um CREAS, com a diminuição de verbas que estão deixando de vir para os municípios, né? Então, assim, está vindo verba para a pandemia. Desculpa, mas a gente precisa dar continuidade aos serviços. E isso é muito sério. Então, eu acho que o que é mais grave é isso, é a responsabilidade de cada um, de quem se bota lá como político, para se dar continuidade às políticas públicas de criança e adolescente. Perfeito, muito bom. E aí, Gilson Tassiana, ele traz, o SEDCA mandou uma nota sobre o atendimento do Conselho Tutelar agora no tempo de pandemia. E aí ele gostaria que você falasse um pouco sobre essa nota que o SEDCA mandou, né, para os municípios, enquanto conselheira estadual. Veja, a nota que o SEDCA mandou, ela vem falando acerca da responsabilidade dos municípios, tá? O atendimento do Conselho Tutelar, cada município é que vai, de acordo com a situação local, certo? Ver de que forma vai ser o funcionamento. A determinação seria do executivo local, no nosso entendimento. Por quê? Ela não é, segundo o decreto do presidente da República, ela não é um serviço essencial. Porém, é um serviço relevante. E eu, pelo menos, e nós do SEDCA entendemos que não, diante dessas violações, o Conselho Tutelar precisa estar funcionando. Agora, como ele vai estar funcionando? No local. Certo? E a Prefeitura, a Secretaria de Assistência Social, ela precisa garantir um mínimo, mas um mínimo, porque também o conselheiro é um ser humano, é uma vida, então um mínimo de EPIs para a necessidade. Por exemplo, a maioria dos municípios, pessoal, está funcionando em regime de plantão. Tem uma pessoa lá, os conselheiros estão em casa, chegou a violação, esse servidor liga para o conselheiro e o conselheiro vai para lá, para a sede, atender. Mas nós vimos muitas reclamações de conselheiros que não tinham máscaras, que não tinham álcool gel. Então, assim, essa determinação do SEDCA em relação a isso. Essas prefeituras, elas precisam garantir, tá, um mínimo de condições básicas para que esses seres humanos, né, além de conselheiros, são seres humanos, que as pessoas esquecem, atendam as violações. Perfeito. Muito bom. E aí, nos nossos últimos 10 minutinhos, eu queria que você falasse como essas leis, né? Existem várias leis, o próprio Estatuto, essa que a gente está tratando aqui, como essas leis podem apoiar o cumprimento desses direitos, né, de crianças e adolescentes nesse período que nós estamos, esse período de pandemia, que as crianças estão dentro de casa, que a família toda está dentro de casa. Então, fizesse esse recorte aí. Nós temos visto um aumento de violências e o pior, violências veladas. Por quê? Porque aí nós não temos como comprovar que essas violências elas estão sendo subnotificadas, porque muitas pessoas não têm nem como saírem de casa. Na verdade, sair de casa se tornou um perigo de vida, né? Então, assim, a situação piora bastante. A gente sabe que tem muita gente que perdeu o emprego, brigando em casa. Isso aumenta as violências contra a mulher, contra a criança e adolescente, as violências em geral. Veja, a recomendação é: os órgãos continuam funcionando, minha gente. Esses órgãos, a polícia, ela continua funcionando, segurança pública, certo? De uma agressão, qualquer pessoa pode denunciar. Diz que 190. Se tem alguma... Geralmente se tem os de conselhos tutelares dentro dos municípios. A lei ela é válida, o Poder Judiciário ele continua atuando remotamente, tá? Mas, por exemplo, ela é aplicada imediatamente. Se acionar em regime de plantão do Ministério Público e Poder Judiciário, e ela continua, as coisas continuam andando.
certo? O que está parado são algumas audiências que dependem da necessidade presencial. Mas essas situações, elas continuam funcionando, inclusive os órgãos de garantia de direitos continuam funcionando, os CREAs nos municípios, muitos em regime de plantão, como eu disse. Cada funcionário no dia, mas quando precisa a equipe técnica está toda junto, diante da situação de pandemia, que é uma situação nova, é uma situação difícil para todos nós, inclusive nós temos vários profissionais da saúde, assistência, segurança pública afastados porque estão doentes. Isso. E aí eu não poderia deixar de dizer, Guinho, eu sei que está terminando o tempo, a melhor coisa hoje é ficar em casa, né? Vamos cuidar de todos, cuidem das crianças e adolescentes. Não permitam, eu vejo muitas crianças ainda, quando eu vejo algumas reportagens, as mães deixam na rua, mas porque vão ficar dentro de casa agoniadas. A doença é séria, não pega só em idosos. Crianças pegam, crianças morrem também, haja visto os outros países. Então vamos cuidar das nossas crianças, não vamos negligenciá-las. Certo, pessoal? Pronto, e aí, Júlio está recomendando, né, aqui nos nossos comentários, que os conselhos, né, todos os municípios possam realizar reuniões remotas, né, com a pauta da LDO e LOA 2021. Ele sugere, né, faz essa recomendação. E aí, Tassiana, eu gostaria que você... Pode falar. Não só isso, eu acho que todos os órgãos, haja vista o SEDICA, ele vem fazendo reuniões remotas e decidindo, por exemplo, as fiscalizações das FUNASs, como é que está sendo essa situação da pandemia com os adolescentes infratores que estão lá e que a gente precisa cuidar deles. Tudo isso vem acontecendo de forma remota e mandando para os órgãos competentes de governo que estão, por exemplo, segurança pública está funcionando. Então a gente está mandando. Então eu aconselho também, haja vista o Conselho de Defesa do Direito da Criança e Adolescente de Glória do Goitá, que teve reunião dia 12. Né? E aí as pautas, não só as leis orçamentárias, mas a gente precisa trabalhar mesmo, criança e adolescente, as questões psicológicas, tudo isso precisa ser trabalhado nos municípios. Perfeito. Tassiana, eu gostaria... E aí, o Júlio também reforça aí, né, que 190 é o telefone da Polícia Militar, o 100 é o Disque 100 Direitos Humanos, né, e o 127 é o telefone do MP aqui em Pernambuco. Agradecendo aí também a contribuição dele e pedindo, por favor, agora que você faça as suas considerações e sugestões, né, para o pessoal que está nos acompanhando, para além dessa live, mas depois para também ter materiais para pesquisar, onde pode encontrar também, por favor. Vejam só, eu estou à disposição de todos, eu sou professora da Unifacol aqui bem pertinho de vocês, né, eu sou professora de DCA, de Criança e Adolescente, sou militante de direitos humanos, eu acho que é a minha primeira atividade, faço parte da Casa da Criança, só me procurar no Instagram, tá? Meu número, sempre tem no Instagram, quem tiver a necessidade, eu coloco muitas coisas lá, a gente tem lives, inclusive eu vou fazer um convite. Sexta-feira agora nós vamos ter uma live também pela Unifacol, com o promotor de justiça Gustavo Kerschal, promotor de justiça de Xangrande, doutora Laura Amélia Simões, a juíza da infância e juventude de Olinda, e o presidente do SEDICA, Romero Silva, falando justamente de violências contra crianças e adolescentes na live da Unifacol. Então estejam todos convidados. E assim, eu acho importantíssimo essas pessoas da Rede Sistema de Garantia de Direitos virem acompanhando essas lives e escutando, gente. E cada dia mais a gente podendo dar as mãos para proteger criança e adolescente. Só tenho a agradecer a você, Guinho, ao Giral. Um beijo pro meu amigo Gilson, que eu amo de coração. É uma pessoa muito cara por mim. As pessoas que estão nos assistindo, né? Pessoal de Xangrande, Júlio, pessoal aí de outros estados que estiveram nos acompanhando. Pessoal de Glória do Goitá, todinho. Marta, minha aluna, alguns alunos que eu vi meu aí, aluno de Direito da Facol. Então, assim, é muito bom trocar esse conhecimento. É uma pena que a live é tão curta, né? 1 hora só. Isso. Mas eu espero ter contribuído. Eu espero ter contribuído de alguma forma. E agradecer o convite a você e ao Giral. Muito obrigado, Tassiana. Nós que agradecemos. Com certeza foi muito rico. Você trouxe muitas informações importantes
né, falou e aí tirou muitas dúvidas, né, com relação a essa lei que, para mim, inclusive, é nova, né, 2017, tem pouco tempo, e aí você pôde fazer uma explanação. Muito obrigado. Também essa questão do conselho, né, esse papel de polícia, que é um dilema, né, é um dilema de muitos anos, mas aí você trouxe muito bom, né, essa discussão. Agradecer por ter aceitado o nosso convite e dizer que estamos também à disposição e logo em breve nós vamos estar postando o link aqui no nosso Instagram dessa nossa live. Então, quem não assistiu ou quiser tirar alguma dúvida, pode acessar novamente depois que a gente vai estar postando o link. Pode falar. Guinho, deixa eu só fazer uma observação. Quem quiser procurar no Instagram, pode procurar Tarciana Castelo, ou se não, Castelos Consultoria. Todos dois são 2 Instagrams meus. A gente sempre posta lá quando tem lives dos colegas que tem alguma coisa interessante, escola de conselhos ou qualquer outra informação, uma lei nova, a gente está sempre tentando colocar para que vocês tenham acesso e a gente possa contribuir de alguma forma. Perfeito. Nós agradecer mais uma vez e aqui com você finalizamos nosso segundo Educar para Proteger desse ano, que foi diferente, todo online, mas dizer que o próximo ano com certeza, realizaremos o terceiro Educar para Proteger e desde já deixo o convite e espero que você possa estar com a gente novamente contribuindo com seus conhecimentos e com sua vivência na área da infância. Estou sempre à disposição. Quando você precisar, é só acionar. Beleza, um abraço, tchau. Beijo. Um abraço, tchau, pessoal. Boa noite, boa tarde.